Robôs parecem ser algo que surgiu bem recentemente, principalmente aqueles que tentam de alguma forma emular a imagem humana, invocando junto disso a clássica ideia do Vale da Estranheza. Mas quando olhamos para a história, vemos que existem já há muitos séculos conceitos semelhantes aos robôs que vemos hoje em dia, que eram chamados anteriormente de autômatos, nome esse atribuído a mecanismos que funcionam de uma forma automática e muitas das vezes tentam imitar ações humanas, mas nem sempre. O termo autômato se deriva do grego e pode ser traduzido como agir por vontade própria. O próprio termo robô só iria surgir bem recentemente, lá pela década de 20, e se deriva da palavra em tcheco robota, que pode se referir a coisas como trabalho forçado ou trabalho escravo. E ela foi usada nesse contexto pela primeira vez por um escritor chamado Karel Čapek, na sua peça teatral R.U.R., escrita em 1920, onde esses primeiros robôs eram seres artificiais criados pelo homem para trabalhar para ele, sendo que a ideia do nome robô veio do irmão desse escritor, chamado Joseph Čapek. E só alguns anos depois que os robôs se tornaram na ficção mais parecidos com o que conhecemos hoje, dado a trabalhos do autor Isaac Asimov, um dos mais influentes escritores dentro da ficção científica, que foi o criador das 3 leis da robótica, que tem como objetivo impedir que as máquinas se revoltem contra o homem. Mas como dito antes, esse conceito não está limitado a apenas à ficção, tendo exemplos de autômatos bastante antigos. Logo eu achei que seria interessante conversar com vocês nesse vídeo sobre os robôs estranhos da antiguidade. Então, sem mais explicações, vamos direto para o vídeo. Como sempre, o ponto de partida de uma ideia está nos mitos, e tanto em histórias egípcias quanto histórias gregas, podemos encontrar algumas descrições de autômatos. No Egito Antigo, existia a crença que as estátuas de entidades podiam se mover, além de possuírem a alma da divindade que ela representava, e elas eram usadas principalmente para dar conselhos às pessoas que veneravam aquela entidade. E através de descobrimentos recentes, foi descoberto que dentro de algumas estátuas egípcias existiam mecanismos que faziam essa estátua fazer alguns movimentos repetitivos. Alguns desses mecanismos datam de mais de 4.000 anos atrás, fazendo esses serem os primeiros autômatos conhecidos, ou algo perto disso. Mas talvez um dos principais exemplos de um autômato dentro da mitologia se trata do gigante de bronze Talos, que segundo a história foi um autômato criado pelo deus dos ferreiros Hefesto a mando de Zeus e dado de presente ao rei Minos para proteger a ilha de Creta de invasores estrangeiros e proteger de tabela uma das várias amantes mortais de Zeus, Europa, que era justamente a mãe do rei Minos. Porém, Talos foi posteriormente derrotado com a chegada dos argonautas liderados por Jasão em Creta, já que junto deles estava a feiticeira Medeia, que descobriu o único ponto fraco do gigante, um prego que ficava em seu pé, que ao ser retirado fazia o líquido que mantinha o gigante vivo ser derramado, fazendo com que o gigante fosse derrotado. Inclusive, o gigante Talos aparece no clássico filme Jasão e os Argonautas, de 1963, onde o gigante é animado através da prática de stop motion, sendo efeitos bastante impressionantes para a época, já que esse é um dos principais trabalhos do animador americano Ray Harryhausen, um dos mais celebrados dentro do meio. Mas além destes, dentro do judaísmo existe a ideia da figura mística do Golem. O Golem é descrito como um ser feito de barro que tem a finalidade de servir o seu criador. A figura do Golem é muito vista na Cabala, uma disciplina esotérica dentro do judaísmo. O Golem ganharia vida após escrever verdade em hebraico, no caso Emet, na testa do Golem. E para fazê-lo retornar ao estado inanimado, basta apagar a primeira letra dessa palavra em sua testa, resultando na palavra Met, que significa morto em hebraico. Uma das histórias mais populares em relação ao Golem se trata do Golem de Praga, onde é dito que na atual capital da República Tcheca durante o século XVI, a fim de proteger a comunidade judaica da cidade, o rabino judeu
Abdullah Ben Zaleh, também conhecido como Mahral de Praga, teria criado um golem para defender o seu povo. Inclusive, dentro da história, o golem teria sido construído no sótão de uma antiga sinagoga localizada no bairro de Josefov, que é uma das sinagogas mais antigas da República Tcheca e é atualmente aberta para visitação. E já que a gente entrou mais na Idade Média / moderna, também temos uma lenda de um autômato que surgiu mais ou menos nesse período, que é conhecido como o Brazen Head, ou a cabeça de bronze. Essa é uma lenda geralmente associada a práticas esotéricas e a alquimia, sendo descrito como uma cabeça feita de bronze criada para responder perguntas, usada assim para conseguir conhecimento oculto ou proibido, assim como fazer profecias, apesar de ser dito que essa máquina apenas consegue responder com sim ou não. Segundo algumas versões, a primeira máquina considerada uma cabeça de bronze foi feita no final do século X por Gerbert Audillac, o homem que alguns anos depois se tornaria o Papa Silvestre II. Essa informação aparece em um livro chamado A História dos Reis da Inglaterra, escrito por William de Malmesbury, onde ele diz que o Papa Silvestre teria não só criado essa máquina, mas também tido um pacto com o diabo para virar Papa, e usado os supostos conhecimentos astrológicos para a criação do Brazen Head. Porém, a figura que é mais associada a essa lenda é Roger Bacon, um dos maiores frades de sua época, vivendo durante o século XIII. Porém, após o fim da Idade Média, Roger Bacon foi por muitas vezes considerado uma espécie de mago relacionado a práticas como a necromancia e a alquimia, que também teria criado uma cabeça de bronze, mesmo que essa ideia tenha surgido séculos depois da sua morte. E agora, seguindo em frente e falando de invenções históricas, temos que voltar até o início do 4º século a.C. e falar de uma invenção de Arquitas de Tarento, um dos principais matemáticos pitagóricos da Grécia Antiga, que no caso é um autômato criado por ele conhecido como Pombo de Arquitas. Essa invenção faz com que alguns considerem Arquitas como o avô da robótica. Esse pombo seria uma ave de madeira que poderia voar batendo suas asas e era movido a ar ou a vapor. Parece que Arquitas o criou para entender melhor como funcionava o voar de uma ave. O mecanismo, segundo alguns relatos, podia chegar a uma distância de até 200 metros, e ele é considerado o primeiro dispositivo artificial capaz de voar. E outro mecanismo que podemos chamar de autômato surgiu alguns anos depois, no 3º século a.C. Esse é um autômato conhecido como Terapaenes, que seria nada mais nada menos que um serviçal autômato, que foi mencionado pela primeira vez por Filão de Bizâncio e é considerado um dos primeiros robôs da história. O mecanismo se parecia com uma boneca de tamanho real que tinha a função de servir vinho e água para as pessoas. Em uma das suas mãos ela carregava um jarro de vinho que era conectado por dutos presentes dentro do seu corpo que carregavam os líquidos que ela servia. A sua outra mão estava livre para colocar alguma taça que, ao ser colocada em sua mão, a taça era enchida com algum líquido. Apesar desse ser um mecanismo bastante simples para um olhar moderno, ele é bem complexo para a sua época, considerado até um milagre da engenharia grega. Uma réplica desse autômato pode ser encontrado no Museu de Tecnologia Antiga Grega, na cidade de Peloponeso. Alguns anos depois, já no 1º século depois de Cristo, o escritor e cortesão romano Pretônio teria desenvolvido uma boneca que poderia andar como um ser humano. Mas, surpreendentemente, não existe praticamente nada sobre isso na internet. Alguns lugares só dizem que ele fez essa boneca e é isso. E durante boa parte da Idade Média, existem histórias de autômatos sendo usados em palácios de grandes reis e imperadores, como é o caso do lendário trono de Salomão presente no Império Bizantino. É dito que durante o reinado do imperador Constantino VII, era dito por existir diversos leões mecânicos dourados ao redor do trono, tentando imitar o trono de Salomão descrito na Bíblia, indo até o palácio do vizir Al-Fidal-Shahanshah, do califado Fatimida. Ele foi o vizir do califado entre 1074 a 1121, e é dito que na sua sala do trono existia diversos
diversas estátuas de jovens mulheres que possuíam um mecanismo de se curvar para ele quando ele entrava na sala do trono. Mas de qualquer forma, indo de vez para o Renascimento, temos uma criação do arquiteto e engenheiro italiano chamado Gianello Torriano, que em 1565 criou o que talvez seja um dos autômatos mais bizarros da história, um monge feito de madeira e ferro que se movia como uma pessoa de verdade, tentando imitar os gestos de um monge. Ele mede cerca de 38 centímetros de altura e desde 1977 é de propriedade do Instituto Smithsonian. E existe um vídeo mostrando esse monge autômato funcionando, e é esse que você está vendo de fundo. Na minha visão, ele até passa uma vibe bem steampunk, mesmo sendo uma obra do Renascimento. O monge foi feito por Gianello a pedido do rei Felipe II da Espanha. E até mesmo o próprio Leonardo da Vinci criou uma espécie de autômato que ficou conhecido como o Cavaleiro Mecânico de Da Vinci. O artista italiano teria concebido esse autômato em 1495. Nunca foi descoberto um exemplar desse autômato feito pelo próprio Da Vinci, mas existem registros detalhados de como ele funcionava que foram escritos pelo inventor, onde era descrito que esse robô emularia quase que perfeitamente movimentos humanos, como se sentar e mover os braços. O mecanismo dessa invenção era constituído de um sistema de polias, engrenagens e cabos, e graças aos escritos de Da Vinci foi possível reconstruir esse cavaleiro que realmente parece ser funcional. Na verdade, Da Vinci projetou uma série de autômatos ao longo da sua vida. Outra invenção sua, além do cavaleiro, é um leão mecânico que Leonardo havia construído para o rei Francisco I da França, em 1515. Segundo a história, o leão conseguia se mover por alguns metros, parando em um determinado ponto e abrindo seu peito, expondo uma flor de lis, o símbolo da monarquia francesa, criado assim para divertir o rei e a sua corte. Essa é uma das invenções de Da Vinci que se perdeu pelo tempo, com o seu projeto original sendo desconhecido até hoje, apesar de existirem recriações do leão tentando especular como ele funcionava, mas o leão mecânico original de Da Vinci ainda é um grande mistério. E já se aproximando mais dos dias atuais, pode-se dizer que durante o século XIX surgiram diversos autômatos das mais variadas formas. É até dito que o século XVIII e o século XIX foi a época de ouro para esses proto-robôs. Afinal, muitos deles que surgiram nessa época tinham habilidades bastante impressionantes, como é o caso do autômato de Maillardet, construído em 1800 por um mecânico suíço chamado Henri Maillardet, que chama a atenção por ter a capacidade de fazer desenhos bastante complexos. Na verdade, o autômato foi programado para fazer 4 desenhos e escrever 3 poemas específicos, tendo assim uma das maiores, entre aspas, memórias quando comparado a máquinas semelhantes, sendo considerada uma peça bastante impressionante, principalmente para a sua época. O seu criador costumava fazer relógios em Londres, e essa sua criação ficou na obscuridade por mais de 100 anos, sendo apenas redescoberto em 1928, quando o autômato foi doado por um homem da Filadélfia chamado John Perbrook ao Instituto Franklin, um museu de ciência localizado na Filadélfia, nos Estados Unidos. Esse homem tinha o autômato em seus pertences, e ele está no instituto até os dias de hoje, porém um pouco desgastado por todos esses anos que ele ficou guardado em algum lugar, mas ainda assim ele funciona perfeitamente. Mas um dos projetos antigos mais ambiciosos que eu consegui encontrar se trata de um cavalo mecânico que foi pensado por um homem chamado Lewis A. Rigg em 14 de fevereiro de 1893. A única coisa que temos desse projeto é o registro da sua patente, junto de um rascunho do que seria essa máquina, que nunca foi construída, até onde a gente sabe. Não temos nem mesmo muitas informações sobre a pessoa que teve essa ideia e achou ela boa o suficiente até para patentear. A única coisa que sabemos é que Lewis era um residente da cidade de St. Paul, no estado americano do Minnesota, dado a sua breve descrição dentro da sua patente. Inclusive, é possível encontrar lugares até vendendo o rascunho da patente em formato de quadro, caso alguém tenha achado essa peça artística interessante.
E esse não foi o único animal que queriam transformar em um robô. Isso na verdade era bastante comum no início do século XX, como visto nessa publicação em um jornal de 1916 anunciando um cachorro robô, que também parece não ter passado da fase de protótipo. Mas o início do século XX também tem outros casos curiosos. Um dos robôs mais diferentes, pelo menos em aparência, foi o robô que ficou conhecido como Electro, construído por uma empresa de Pittsburgh chamada Westinghouse Electric Corporation, entre 1937 a 1938. E ele é esse aí que você está vendo, que parece muito um robô saindo de algum desenho antigo da Hanna-Barbera ou algo do tipo. É dito que ele poderia fazer mais de 20 movimentos e falar até 700 palavras. Dentre os movimentos que ele podia executar, estava coisas como encher balões e até fumar um cigarro. Exatamente, fumar um cigarro. É dito que durante os anos 30 e 40 ele participava de várias exibições e aparições públicas. Porém, durante os anos 60, o seu corpo foi mandado para o ferro velho. Assim, o robô permaneceu inativo por anos até que em 2012 o seu corpo foi recuperado, sendo posteriormente reconstruído e exibido no Museu Henry Ford em Michigan. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns robôs que foram construídos ao longo da história. Muito diferentes dos robôs que a gente vê sendo construído pela Boston Dynamics hoje em dia. Que talvez dominem a raça humana algum dia? Eu não sei. Só espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.